A paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela oportunidade que Deus deu a mim e a você de estar aqui para aprender do Senhor e dizer que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor renova, o Senhor ajuda, o Senhor quer nos salvar. Precisamos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter essa consciência de que necessitamos do Senhor Jesus. Precisamos pedir dele mesmo, porque você nunca vai reconhecer isso se não vir do Espírito de Deus. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, você pode falar, mas é com hipocrisia, é uma coisa carnal, é uma coisa natural. Você pode falar, como diz o ditado, da boca para fora. Mas o interior teu não confessa isso. O que é isso? Eu não vou ter ele como Senhor verdadeiro da minha vida. Eu vou sempre achar que é um Senhor que me defende na hora que eu preciso, mas eu não preciso obedecer. Mas quando eu permito que o Espírito de Deus, eu quero isso verdadeiramente, eu desejo que ele seja o meu Senhor, eu começo a buscar isso, a almejar isso, a desejar verdadeiramente, aí começa a entrar a sabedoria de Deus em mim. O Espírito Santo começa a tomar conta da minha vida e eu começo a desejar mais e mais, a ter zelo, a ter prazer nas coisas de Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais prazer você tem, mais santificado você fica. O que é isso? Mais separado do mundo, mais zeloso pela obra de Deus. Muitas vezes a gente vê aí, e nós mesmos, se vacilarmos, se não vigiarmos, nós ficamos relaxados na obra, achando que Deus é até obrigado em estar correndo atrás de nós e aparando e defendendo. Não. Você tem a palavra para te instruir. Você andar na palavra, conhecereis ela e será liberto. Assim diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a lei, por isso eu não vou transgredir a lei. Se transgredir, está errado. Certo é certo, errado é errado. Não tem como com Deus, irmão, você fazer a coisa errada e ficar certo. Não existe isso. Não tem como. Aí, se você se omitir, você não desejar, não querer, não se esforçar para conhecer a palavra de Deus, você é culpado da mesma forma. Porque você não conheceu, porque não quis. Está disponível. Sabe o que é aquela coisa, está aqui um monte de comida e a pessoa morrer de fome? Então ele se matou. Não é que morreu por necessidade. Não. Ele se matou. Então é preciso entender que você precisa aprender do Senhor. Quando você se esforça, você corre atrás, você lê Bíblia, você ora e você se alimenta do pão da vida. E com isso, você tem o dom do Espírito Santo, o discernimento espiritual. E você não entra no caminho errado. Você não vai pelas concupiscências, pela cobiça terrena. Porque você conhece, sabe que se você for, você morre. Se você entrar por esse lado, a tua alma perece. Nós não estamos falando aqui de corpo físico. O corpo físico você precisa vigiar também. Você sobe num lugar sem cinto de segurança, sem nada, aí escorregou de lá, morre. Mas as pessoas muitas vezes estudam muito isso.
se preocupa muito com isso, e não está errado, está certo. Só que muito mais ainda, tem que se preocupar com a vida eterna, porque essa de qualquer jeito vai morrer. Agora, se você começar a brincar com ela aí, tem gente aí que brinca, né? Subindo em lugar sem necessidade nenhuma, só para aparecer, só para ser famoso, né? Para ter nome na sociedade, no mundo. E ele acaba escorregando e caindo e morrendo, se matou, sem necessidade nenhuma, não está produzindo nada. Porque na verdade o homem não nasceu para ficar brincando com a vida. Não. O homem nasceu para dar glória a Deus nessa terra, fazer o que Deus quer, trabalhar e se manter, para se manter, né? Com o suor do seu rosto ele viver, né? Com honestidade, comendo o que é dele, verdadeiramente. Não andando montado nas costas dos outros, né? Então, o homem nasceu para isso, dar glória a Deus, andar na orientação de Deus, nos mandamentos e estatutos do Senhor e herdar a vida eterna. O homem não nasceu para viver por aí, brincando com a vida dele, morrer e ir para o inferno. Não. Deus não fez nenhum para isso. Agora, o homem procura isso e morre. Segunda vez, morre tanto essa, que isso aqui não tem jeito, todos morrem. Mas ele morre, ou seja, ele busca a segunda morte, que a Bíblia diz segunda morte, que é a espiritual. E é a que vale, essa daqui não tem jeito, essa aqui morre mesmo. Mas a outra você pode escapar. Você pode morrer espiritualmente, mas você pode viver espiritualmente. Então, quando nós buscamos no Senhor com zelo, diligência, vontade, desejo, você vai ter isso aí, essa vida eterna, né? Então, é disso que nós falamos, exortamos, chamamos atenção, mas não para mim, não que isso seja eu que estou dizendo, eu estou inventando, não. Vale apenas dizer para você que você é responsável por isso. Se você ouve essa palavra e não cumpre na tua vida, o culpado não sou eu. O culpado não é Deus. Como? Não. Deus dá o livre-arbítrio para você e para mim. Para mim obedecer a Ele ou não. Se as coisas do mundo me atraírem, pois eu fico com o mundo e pereço no mundo. Morri, o que eu tenho? No céu, nada. Não tem nada. Porque o mundo me convenceu que é melhor. Aí não tem nada do mundo que vá permanecer. Quer dizer, se você olhar para esse lado, aí você dá uma olhada logo em Adão, o que aconteceu com Adão, se ele fez um motel para ele matou várias pessoas, o que foi que ele fez? Não, ele apenas desobedeceu a Deus. Uma lei, Deus disse para ele para não comer da fruta, ele comeu, só isso. E ele mudou toda a história da terra. Como o próprio Deus disse para ele: Adão, por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Mas Deus não podia dizer: não, só essa dentadinha nessa fruta aí, problema não, deixa pra lá. Tem muita gente pensando isso. Não, Deus tá correndo, é o nosso cachorrinho. E na hora que a onça correr para cima de mim, eu chamo o cachorrinho. Não é não. Preste atenção na sua vida. Deus, Ele não vai tirar. Preste atenção na palavra. Deus, Ele não vai tirar da sua palavra nem um tio e nem um jota. Jesus, Ele disse isso.
Quando os fariseus, aqueles que não criam em Jesus, diziam que ele era impostor, ficaram dizendo que ele transgredia a lei, ele disse, não, negativo. Da lei não se tira um tio e nem se acrescenta um jota. Não tira nada. Da lei não é tirado nada. A lei de Gênesis a Apocalipse, o que é que diz? Amar a Deus acima de todas as coisas. O Velho Testamento nos ensinava, deixou para nós uma lição, que todos aqueles que transgrediam a lei que foi dada por Deus, cada palavra, cada tio, cada vírgula, foi dada por Deus minuciosamente, mas pensa numa coisa zelosa. Cada tio, escreve aí, Moisés, tudo certinho. Se os homens transgredirem isso aqui, será morto. E aí veio tudo pelo natural ali, mas na letra, tinha que obedecer a letra. Agora, depois de Jesus, pelo Espírito. O que é isso? Com Moisés, botava lá num paredão e metia a pedra. Matava. Se não, roubou, devolve 4 vezes. Tinha lá as leis, a lei tudinha. Se você for ver como é, olha, se tu roubou e foi pego aí, tu pega, aí tu devolve pro teu irmão lá que tu roubou 4 vezes o que tu roubou. E tinha os pecados de morte mesmo, apedrejado, literalmente. Mete a pedra na cabeça e matava. Hoje, morre espiritualmente. É um homem andando, comprando, vendendo, alegre, dançando carnaval, morto. Não existe vida nele. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que procurar entender essa situação. Eu ando com Jesus verdadeiramente ou eu estou com brincadeira? Se existir alguma coisa em mim que isso é humano, eu estou, uma opinião minha, eu estou colocando dentro da Bíblia, eu estou querendo servir a Deus e esse pouquinho de mim junto, misturado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aparentemente dá. Para viver no mundo, maravilha. Está dando tudo certo. Mas o problema é quando morrer. O problema é a outra vida. Tem gente aí brincando com Deus, mas brincando mesmo, jogando bola, é como se fosse uma bola, chuta para lá, chuta para cá, com o nome, não é brincando com o próprio Deus, que com ele não se brinca não, agora com o nome de Deus, achando que é Deus, e o diabo fica só rindo, porque você está perdido, irmão, perdido, nas coisas de Deus aqui. Humano é humano. Eu tenho que plantar mandioca, fazer farinha e comer a farinha. Não morro de fome. Plantar feijão, isso aí é normal. E agora, como tem outros trabalhos também, trabalhar em computador, trabalhar no escritório com seriedade, sem roubar o dono do computador. Eu preciso ganhar meu salário limpo, honesto, direito, pagar meus impostos, ajeitar tudo, para que eu não fique na mão do inimigo, porque a Bíblia diz isso aí tudo é natural, normal. Mas quando se trata de Deus, da palavra do Senhor, eu não posso transgredir, eu não posso misturar comigo. Não, tem um desejo, por isso esse versículo aqui, ou essa palavra, ou esse tio, ou
ou essa vírgula eu vou tirar. E eu me faço de desentendido, e diante de Deus não existe isso. Pois você está nu e patente aos olhos daquele com quem há vez de tratar. Presta conta. Nu, está pelado, você está transparente. Ele vê tudo por dentro de ti. Acredite nisso. Não tem como enganar Deus. Você engana você. O diabo coloca tanto com o teu desejo, pois nós somos atraídos quando engordados. Somos tentados quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. Então eu sou atraído, eu sou engordado, aí eu sou tentado. Faz mesmo, rapaz, isso é bom, isso é legal, vai dar certo. Isso aí vai dar. O diabo começa a botar na tua mente. Você pensa que é às vezes até um homem mesmo usado pelo diabo, uma mulher, um homem, um ser humano. Mas muitas vezes você mesmo, o pior inimigo teu é tu. Quer dizer, o inimigo, as pessoas pensam que muitas vezes ele vem só se for através de outras pessoas. Mas ele trabalha na tua mente. Na tua mente. A batalha é aqui. Por isso que Paulo fala do capacete da salvação. Então, você precisa guardar a mente. Assim como Deus trabalha na tua mente, o diabo também. Se você der lugar a Deus, na tua mente é maravilha. Você só pensa em adorar a Deus, vem os hinos aqui na tua mente para te cantar. Você se lembra da palavra de Deus, pois o próprio Jesus disse, o Espírito da verdade que vem, o Espírito Santo, para vos fazer lembrar todas as palavras que eu disse. E convencer o mundo de pessoas, claro, vai convencer pau, pedra, vai convencer, sei lá, qualquer coisa terrena, não, convencer o mundo de pessoas do pecado, do juízo e da justiça. O que é convencer? É fazer você entender. Entender o que é pecado, o que é juízo de Deus. Coisa séria, que é o que eu estou dizendo, que não fica um tio fora. E o que é justiça? O que eu devo para me andar na justiça de Deus e eu ser protegido por Deus? Então, ele trabalha na tua mente nisso. Mas se eu penso só em fazer coisas ruins, eu estou favorável a isso. O meu desejo carnal é mundano. É terra, eu não estou preocupado com vida eterna. Aí o diabo vai trabalhar na minha mente. Me oferecer um banquete terreno. Mas é muito grande o banquete. E não vá pensar que é ruim e que existe um crente que não acha isso bom também. Todos acham. Mas a lei que está dentro dele diz, não faz que tu morre. O problema é esse. Nós não fazemos porque entendemos, o Espírito de Deus nos ensinou que não pode fazer, porque senão vai morrer. Apedrejado, mas não é carnalmente, aí veio o cabo morto lá, não. É por Deus, pela lei espiritual. Você pode viver ainda quanto tempo? 120 anos. Aí morre com 120 anos, mas carnalmente. Mas vida mesmo você não teve de jeito nenhum durante a vida inteira. E se aceitou Jesus por um tempo, teve esse tempo de vida. As promessas de Deus estavam lá. Desviou-se do caminho e morreu outra vez. E tem uma coisa, para levantar de novo é difícil, porque Jesus disse, é difícil não, para Deus nada é impossível. Mas é mais difícil do que da primeira vez. Porque quando
o espírito volta para essa pessoa, o espírito mau, o demônio, ele traz 7 pior do que ele, o estado daquele homem se torna pior do que era antes. Então o que eu quero dizer para você, que você tem um Deus que criou você. Antes que você fosse criado, o embriãozinho no ventre da tua mãe, ele já tinha um plano na tua vida. Por isso ele formou você lá no ventre da tua mãe. Eu quero que você entenda isso. E acredite que é verdade. Se você não acreditar, é sempre. Não adianta, não muda. Então, ele formou lá o ser humano, um homem ou uma mulher, e não tem negócio não, é homem ou mulher mesmo. Quem formou foi Jesus. Então tá lá. Já com um plano na sua vida, de você ir para o céu, que o céu é dele, só entra lá quem é dele. Só entra lá quem se encaixar. Sabe o que é aquele caboclo que pega um currículo? Deixa milhares de currículos numa empresa. Aí o dono da empresa... Rapaz, esse aqui se encaixou comigo, esse aqui acho que vai dar. Aí ficha o cabra. Um homem natural, que ele pode mandar embora a qualquer hora. Agora no céu você vai entrar de qualquer jeito, sem se encaixar, sem ter as vestes nupcial, que é exatamente, Jesus até fala sobre isso. Uma parábola dizendo do rei que fez o aniversário, fez uma festa, e aí convidou as pessoas mais nobres, não quiseram ir nenhum, ele chamou cego, aleijado, todo mundo. Mas ele achou um lá dentro que não estava adequadamente. As roupas nupcial, a roupa que era da festa. E ele disse, mas como tu entrou aqui? Com esse tipo de roupa aí. Ou seja, entrou pulando por outro lado, sem ser pela porta, que é Jesus. E ele disse, como tu entrou aqui? Ele emudeceu, que aí se calou, se envergonhou, e ele mandou amarrar pé e mão e lançar nas trevas. Então, saiba que no céu, você não vai entrar de qualquer jeito, por isso você precisa aprender aqui. Como é para mim entrar? E a promessa está em ti, irmão. Como eu já disse, antes que você fosse formado, já estava lá. A promessa, tudo certinho, para você morar no céu com Deus. Agora você não escuta esse Deus, aí você vai, como é que vai entrar? Não se encaixou com a vontade de Deus, não fez a vontade de Deus, você não foi um testemunho do Senhor nessa terra. Você não testemunhou, você não deu glória a Deus. Você fez a vontade do único inimigo que ele tem. O inimigo que se tornou inimigo. Não é que Deus tem inimigo. Não, Deus não tem. Mas ele se tornou inimigo de Deus. Ele, pois a iniquidade entrou no seu coração e ele ficou contra Deus. Não é que Deus ficou contra ele, não. Ele que ficou contra Deus, saiu. Foi tirado do céu, jogado fora. E aí você obedece essa pessoa. Aí ficou ruim. Você não entra no céu. Não tem como. Pelo amor de Deus. Então não vá pensar que vai ter ali um negocinho, o único advogado mesmo é Jesus. Aí você escuta o que ele diz. E eu vou ler a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus que encontramos em Lucas. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas. Capítulo 4, versículo 18 e 19. 2 versículos aqui. Importantíssimo. Já tem pregado outras vezes aqui. Mas é importante isso aqui, nessa palavra que nós falamos para você aqui. Aqui, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. E a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pois é isso aqui. Jesus, ele veio para isso. Deus amou o mundo de tal maneira. E como eu já disse já nessa pregação, não é um mundo de cavalo, de jumento, de zebra, de leão. Não. Também Deus tem tudo, preparou tudo. Mas tudo ele deu aos homens. Então, ele conta contigo. Ele fez a terra e toda a sua plenitude, tudo, os gafanhotos, tudo. Ele fez formiga, ele fez tudo. O elefante, a baleia, que é grande, mas ele fez também a formiguinha, o mucuim, que é pequeno. E ele deu o reinado de tudo isso, a soberania aos homens, que é a imagem e semelhança dele. Deus deu. Aí ele amou você de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, irmão, ele diz aqui, o próprio Jesus dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Pobres, né? Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, o que é isso, irmão? É você se humilhar na presença de Deus. É você ter Ele acima de tudo, mas de uma forma com respeito, sabendo que Ele é soberano acima de tudo. Mas as pessoas, humanamente falando, eles parecem ser tão obedientes a Deus às vezes, mas pensa, meigozinho, tu olha para ele, mas pensa num caba crente, olhando assim fisicamente, olhando as ações dele assim, o jeito dele tratar as pessoas, mas é tão bonzinho, tão direitinho. Mas quando você vai olhar na Bíblia, ele está todo torto. Quando pessoas que não aprendem a andar com o Senhor, todo torto, como eu digo, idólatra, idolatrando outros deuses. Aonde é que Deus vai aceitar isso, irmão? Aceita o escorrego do homem. Você escorregou, como Davi, errou. Deus me socorre. Segura outra vez. Tudo bem. Acidente acontece. Agora você ter uma vida de idolatria, não é escorrego, isso aí é uma tradição. É uma tradição, uma coisa que eu criei, uma coisa que eu acho, eu defendo isso. Não, eu sou assim e não muda. A Bíblia não faz eu mudar. Eu sou idólatra. Afinal de contas, não vou me dobrar nisso aí, só porque a Bíblia diz que não pode adorar outros deuses. E você olha a pessoa, humanamente falando, é muito bom. A pessoa ajuda os outros, aquela coisa toda, dá um conselho, mas ao mesmo tempo ele pega um pedaço de pau e beija, dizendo que é um Deus. Mentira.
Ele pega e ele faz coisas que a Bíblia não diz para fazer. Você ficou fora pela uma besteira que deveria, fez parte, certo? A maioria das partes fez certo. Jesus, ele disse aos fariseus uma vez: vocês dão dízimo do coentro, da hortelã. O que ele disse? Daquelas coisas tão pequenas, vocês dão dízimo. Se dá do hortelã, irmão. Não, quebrei uns hortelãzinhos ali para vender, aí vendeu por R$2, aí dá o dízimo. Então eu estou só fazendo aqui a ilustração para você entender como eles eram sérios nessa parte. Muito zelosos. Mas aí ele disse: vocês dão dízimo do coentro, do hortelã, da hortaliça, mas no entanto, vocês desprezam o amor de Deus. O que é isso? O amor, o que é isso? Amar a Deus. Não é você fazer aniversário de Deus. Ei, Deus, nós vamos bater palma pro Senhor aqui, vem pra cá, vamos comer um bolo junto. Você não vê Deus? Não, não é. Amar a Deus, sabe o que é? Obedecer sua palavra. Quando eu amo alguém, eu ouço esse alguém. E principalmente, quando eu entendo, eu acredito que esse alguém tem a minha vida. Ele me criou. E ele pode me lançar, não que ele queira, mas pela sua palavra, pela lei, pela sua justiça, ele pode me lançar num lago de fogo para me viver para sempre lá. Ou, se eu obedecer a ele, amar a ele de verdade, eu posso viver com ele para sempre, sem dores, sem sofrimento, sem tristeza, sem decepção. Amar a Deus é você fazer exatamente o que diz as palavras, mas pedir sem intenção humana. Olha o que o salmista diz. O Davi, que é o que eu disse, que escorregou umas vezes, mas se levantava outra vez e Deus perdoava. Escorregar é acidente, vou andando, não estou com intenção, aí de repente eu caio. Mas eu fui querendo cair, não. Então, ele disse: ó Deus, torna-me dar um espírito reto, um espírito voluntário, um coração contrito, um coração quebrantado. Então é você fazer porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma questão de eu fazer porque estão dizendo para mim fazer, aí eu pego e o que o homem diz eu faço. Eu não vou na palavra de Deus olhar se está certo o que o homem está mandando fazer. Eu tenho uma vida com Deus. Deus me trata de um jeito porque eu sou diferente dos outros. Não tem um que seja igual. Já descobriram aí que a língua é diferente um dos outros, o olho é diferente, a impressão digital é diferente. E a palavra de Deus diz que aqueles desobedientes, aqueles que vão perseguir o povo de Deus na guerra de Armagedon, Jesus, quando vir, vai apodrecer eles em pé como estão, vai apodrecer, irmão. Ele vai apodrecer o olho dele e a língua dentro da sua boca, que é os órgãos principais que faz nós pecar. Ou eu estou mentindo? Estou errado. A língua e os olhos.
Se o teu olho é bom, todo o teu corpo é bom, disse Jesus. Se o teu olho é mau, o teu corpo não presta para nada. Então é necessário entender que os pobres. Eu tenho que me tornar pobre. Eu preciso me tornar pobre diante de Deus. E não é, rapaz, não tem dinheiro, não é isso não. Bilionário na terra, pode ser bilionário. Mas eu sou pobre diante de Deus. O que é isso? Eu dependo dele todos os dias para me sobreviver. Pois a sobrevivência que nós estamos falando aqui tem nada a ver com dinheiro, com cargo social. Não tem nada a ver com diploma de doutor, seja lá de que for. Com sabedoria humana, não tem nada a ver. Estamos falando de vida espiritual com Deus. Então eu tenho que me tornar dependente de Deus, um coração quebrantado, um coração reto, né? Um espírito reto, um espírito voluntário. Eu faço com voluntariedade, eu não faço barganhando. Eita, se ele me der, não, já está dado. O que Deus tinha para fazer por ti, já fez. Pois Jesus ele não vai voltar para morrer na cruz outra vez, não. Já morreu na cruz. Para salvar toda a humanidade. Os homens na época de Jesus diziam: tu quer que nós crê em ti? Faz um milagre. Jesus disse: não vai ser dado nenhum milagre. Não vai ser mostrado nada aqui, senão o exemplo de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe e saiu de lá, pregou aos ninivitas a palavra de Deus, o reino de Deus, e eles se arrependeram. Assim será o Filho do Homem. 3 dias no seio da terra, mas quando vir, ele traz vida para todo aquele que crê. E ele disse para aquele povo: naquele dia os ninivitas se levantarão e julgarão vocês, essa nação, por não acreditar na palavra de Deus. É duro. E hoje? Eu vou falar o que para ti? Quebrantados de coração, quebrantados, desejosos, necessitados. Mas eu tenho não sei quantos milhões, quantos mil funcionários, eu tenho quantos milhões na bolsa de valor, mas eu sou quebrantado pelo poder de Deus. Eu preciso para mim me salvar. Pois afinal de contas, esses bilhões meus não vai me salvar. Não vai salvar. Nem dessa vida normal aqui, terrena. Pois se salvasse, tinha um bocado vivo aí, com 300 anos, 400 anos. Acaba quando chega ali, 80, começa a engatinhar. E o dinheiro, um monte de médico em cima pelejando, e aí que ele vai se curvando mesmo, até bater a cachuleta. Morre. Não adianta não. Não adianta a gente achar. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, não é versículo 1, é 3. Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Há essa necessidade em ti, irmão. Paulo, ele escreve aqui
aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo, vou ler aqui o 8, o 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Quando Paulo está dizendo aqui a sinceridade que nós devemos ter. O versículo 6 diz assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, né? No amor não fingido. É exatamente o que eu estou falando aqui. Para nós amar a Deus não sem com fingimento, porque Ele sabe, não adianta. Eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo eu sou privado da verdade. Paulo ele escreve isso a Timóteo dizendo: mas foge dos homens que são privados da verdade. Tem gente aí que é privado, é o que eu falei aqui, é bem bonzinho, bem bonitinho, bem ajeitadinho, mas ele diz: olha, tu tem que adorar isso aqui. Se tu sair desse negócio aqui, tu tá fora. Fora da nossa religião. Com nós aqui tem que ser dessa forma aqui. Por que os sacerdotes mataram Jesus? Porque Jesus não se encaixou com ele lá nas tradições deles. Não, aí daqui a pouco nós vamos perder nossos cargos. Aí os romanos vêm e tiram nossos cargos. Porque esse homem aí vem mudando tudo. Não é que Jesus mudou, como eles disseram, está mudando a lei. Não, nem o tio, não está mudando nada. Vocês que mudaram pela tradição de vocês. Então, tem isso aí, irmão. Precisa ser aqui em tudo, você ser perfeito, andar. Aí ele diz aqui, na palavra da verdade, que não seja privado da verdade, mas andar na palavra da verdade. Na palavra da verdade, no poder de Deus, não de homem. Pelas armas da justiça. Você só tem poder de Deus se você andar na justiça de Deus. Pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Tem negócio de todo lado. Versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Jesus disseram que ele era enganador. Pode matar, pode crucificar, Caifás falou, o sumo sacerdote. Pode matar, porque esse é um impostor. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pela arma da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Versículo 9, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Castigado pela sociedade, mas não morto. Aí Jesus foi castigado, aí humanamente falando, foi morto, humanamente falando, castigado, morto, rasgado, pregado num pau, aí sepultado, mas morreu. Negativo, morreu não. No terceiro dia ele ressuscitou com um corpo glorificado que atravessa qualquer concreto, qualquer aço inoxidável, qualquer raio, qualquer tipo de energia, passa normal e não trisca nele. Nunca mais morrerá. E diz, no dia que ele se manifestar,
O que é essa palavra se manifestar? É exatamente no dia que ele vier, a vinda de Jesus. No dia que ele se manifestar, assim como ele é, o veremos. Né? Diz assim aqui na primeira carta de João universal, do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. O que é isso? Aí vamos ter a plenitude de Deus, de conhecer Deus de verdade. De verdade no sentido de ter todo o mistério, porque nós não temos. Mas nós que buscamos o Senhor, nós temos mais do que os anjos. Né? Pois a palavra de Deus diz que a igreja manifesta esse mistério aos anjos, aos céus. Quando diz aos céus, está dizendo quem? Os céus não é um lugar vazio. O céu é cheio de anjos. A igreja ensina, ou seja, ela faz manifestar esse mistério aos céus, pois é revelado a nós, e através de nós os anjos conhecem. Eu não estou falando besteira, a Bíblia diz. Então aqui, voltando em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim: como contristados, mas sempre alegres. Parecendo triste. Esses caras não vão pro carnaval, esse pessoal só pode viver numa tristeza terrível, chorando, só vive chorando esse povo. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres. É o que nós estamos falando aqui. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Por quê? Se você pegar essa palavra que nós estamos pregando agora, você se torna rico. Mas tão rico que você não pode saber o que tem. Rico, sabe, na plenitude. Porque aquilo que você foi criado para fazer, você vai fazer. Ou seja, você vai ser completo. O que Deus te criou, para que Deus te criou, você vai cumprir com isso. Com o desígnio de Deus, com aquilo que Deus te designou, né, a fazer. Então, se você ficar fora dessa palavra, pode ter o mundo inteiro, o mundo, eu estou falando, não é todas as coisas do mundo ser tua. Mas você é pobre, miserável. A palavra de Deus que diz. Pobre, cego, miserável e nu. Porque se acaba a vida e você não fica sem nada. Como contristado, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. O que é isso? Levando a palavra para as pessoas enriquecer. Do poder de Deus, da graça de Deus e se salvar do fogo eterno. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo. Quando diz tudo é porque, como eu disse, pleno. Não tem nada. Não falta mais nada. A plenitude de uma vida de um ser humano está em crer na palavra de Deus. Então, Paulo fala aqui também em 1 Coríntios capítulo 6, nós estávamos em 2 Coríntios capítulo 6, mas agora em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 6,
Ele diz aqui, no versículo 10, não erreis, para você não errar, irmão. Mas como é que eu vou errar sem saber o que é errado? Eu preciso saber se eu estou errado ou não. Mas não é porque o meu vizinho falou que eu estou certo, não. Aí o meu papai, minha mamãe, meu avô, meu líder espiritual, até falou também que eu estou errado ou que estou certo. Não, eu tenho que ter certeza. Eu tenho que saber, conhecer o que é errado e o que é certo. Nos livros está dizendo para tu construir um avião. Ei, rapaz, não faz assim que vai cair o avião, tá errado. Aí você vai estudar para fazer certo, o avião não cair. Vai estudar o vento, os lemes lá, aquelas coisas todas. Mas a dinâmica lá, eu não sei como é que... A aerodinâmica, né? Mas aqui não, é para você ir para o céu, irmão, para obedecer a Deus. Então ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda. Mas você pode mudar. Se você pode mudar rapidamente. Porque ele diz no 11, no próximo versículo, ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós temos aí a oportunidade. Quando a mulher cananeia correu atrás de Jesus, para que Jesus socorresse ela, porque o diabo, o Satanás, estava na filha dela. Um demônio pegou a filha dela e ela estava demoniada, sofrendo, sendo espancada pelo diabo. E não tem remédio na farmácia. Não tem nenhum laboratório do mundo que fez remédio para expulsar demônio. E nem vai fazer. Não existe dinheiro para expulsar demônio. Demônio, tu quer quanto para tu sair daí? Eu te dou o dinheiro. Para que ele quer dinheiro? Vai comprar um. Não existe. Não tem diploma de doutor que possa expulsar o demônio. O juízo de homem para determinar, expulsar o demônio, prender o demônio, condenar o demônio a uma prisão. Não tem! Não tem. Mas ela viu falar de Jesus, como você está vendo falar. E ela correu atrás de Jesus e caiu a seus pés, dizendo, socorre-me. Jesus disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou, irmão. Ela estava querendo. Ela desejou, ela estava pobre. Sabe o que é? Pobre necessitado. Ela correu, com certeza até foi médico. Não, isso aí não tem jeito. Esse negócio aí, nós não tem remédio que tire. Pode aplicar injeção, fazer o que quiser. Não tira. Ela disse, e agora o que eu vou fazer? Viu falar de Jesus. Ela disse, aqui sim. Então ela ficou dependente, necessitada. Quando Jesus disse isso, ela disse, irmão, mas qualquer coisinha aqui eu vou dar uma clamada. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Jesus disse: vai, porque o demônio já saiu da tua filha por estas palavras. E ela foi e encontrou a filha sã. E você não quer não? Esse Jesus que tem esse poder. Não vai pensar que tem uns aí até dizendo que expulsa demônio. É mentira. Porque um homem não expulsa demônio. No natural você não expulsa demônio. Você não cura ninguém. Quem tem todo o poder é Jesus. Se alguém foi curado, não foi um pedaço de pau que curou. Não foi outra coisa. Porque tem gente aí dizendo que o fulano, não sei quem, tem poder de curar. Pede, clamando, e esses negócios aí curam. Está enganado. Se a pessoa ficou bom, humanamente falando, mas a alma está presa pelo Satanás. Agora Jesus, ele cura o corpo físico e ele cura a alma, dá vida à sua alma. Faça isso. Fique com essa palavra. Guarda no teu coração. Acredita que Deus é poderoso para salvar você. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui pregando a tua palavra. Meu Deus, e obrigado também por todos aqueles que o Senhor colocou diante dessa televisão, no rádio, para ouvir essa palavra e assistir. Pai, é uma grande oportunidade que o Senhor deu a essas pessoas. Meu Deus, ajuda elas a entender que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor que criou o céu e a terra e toda a humanidade, e é o Senhor que tem o poder de salvar. A tua palavra salva, mas a tua palavra também condena. Quem ficar fora dela será condenado. Deus, convence essas pessoas. Meu Deus, pessoa que está enferma, tão desesperada como aquela mulher cananeia naquele dia. Eu intercedo por ela. Eu uso a minha fé com a fé dela. Eu uno essas fé. Se essa pessoa acredita, eu creio que o Senhor é todo poderoso e o Senhor cura. Por isso eu uso o teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou uma ordem a esse demônio. Sai da vida dessa pessoa. Eu estou te ordenando, não estou pedindo, eu estou ordenando. No nome do Senhor Jesus, solta a vida dessa pessoa agora. Sai, não volta nunca mais. E a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.